Mais um ano. Muito boa noite, muito prazer. Meu nome é Sérgio. Normalmente os expositores estão viajando, passeando, fazendo cruzeiro. Você vê que esse ano tá meio difícil, né? Mas aí não encontra ninguém, aí chama a gente mesmo, fazer o quê, né? Então vocês aguentem um pouquinho, tá? Uma meia hora mais ou menos, que nós vamos falar com vocês. E nós extraímos a lição desse livrinho aqui, chamado Caminho, Verdade e Vida. É um livrinho compactado das lições de Jesus. O Emmanuel pega um trechinho do Evangelho e explica. É muito interessante, porque às vezes a gente tem dificuldade de ampliar a percepção sobre determinado assunto associado ao Cristo. E aqui ele pegou um capítulo interessante, que é o último capítulo de João. É o João 21 e vai lá em 17. Nesse capítulo João 21 e 17, Jesus pela terceira vez pergunta para Simão Pedro: Pedro, tu me amas? Olha só. E ele já está gastado, porque ele já perguntou uma vez, no 15, depois perguntou outra vez no 16, e agora pergunta a terceira vez no 17. Olha só que coisa, né? E aí o Pedro fala: mas Senhor... Quando a gente tem que falar com o filho da gente, assim, ele pergunta 3 vezes a mesma coisa, como que a gente fica, assim, mais ou menos? Então ou ele tem que ensinar alguma coisa para ele, já ensinou 2, 3, né? Eu também tenho dificuldade de aprender, então as pessoas que estão ao meu redor, às vezes tem que forçar o aprendizado, tem que falar mais do que 3 vezes, às vezes 4, 5, 10 vezes, para a gente poder aprender, né? E então o Pedro começa assim a ficar triste, né? Porque pensa assim, mas por que ele está perguntando isso? No fundo, Cristo sabe do amor do Pedro por ele, claro que ele sabe, mas acontece que ele precisava deixar esse ensino para nós. E qual é a essência desse ensino? É o que nós precisamos captar profundamente. Por quê? Porque Cristo não perguntou para ele: quanto é que você já sabe do meu evangelho? Você acompanhou todas as minhas passagens, você já tem tudo escrito, tudo bonitinho. Ele não queria saber da didática, não queria saber do conteúdo, ele não queria saber de nada disso. Perceba que interessante. E aqui nós vamos pegar lá o Pedro conversando com Jesus ressuscitado. Meu Deus do céu! É aquela cena que vocês devem se lembrar, que o Pedro e mais alguns discípulos estavam ali na água pescando, só que não conseguiu pescar nada. De repente apareceu uma pessoa na praia e falou: joga a rede aí para a direita. Aí eles jogam a rede e falam: mas a gente sabe pescar, esse cara tá falando o quê, né? Aí eles jogaram a rede e pescaram bastante peixe. E quando eles voltaram para a praia, perceberam que era Jesus que estava ali. E Jesus preparou ali uma mini ceia, né? Tinha um peixinho ali na brasa. Por isso que fazer churrasco de peixe não tem problema nenhum, vai para o plano espiritual superior, viu? De carne que talvez vá para o umbral, mas de peixe dá para ir para o superior. Porque o Cristo tinha acendido ali uma brasa, né? Então quando chamarem para vocês para ir no churrasco, pensem em mim, falar: é churrasco do quê, né? Eu me lembro assim com muita clareza que passei um período da minha vida que não comia carne, assim, e os familiares estranhavam muito. Então eu ia na casa de um familiar meu, muito querido, um tio, e tinha os filhos, ele tinha 7 filhos, eles faziam um churrasco lá para os pais. E aí quando a gente ia lá, eles faziam a gentileza, a delicadeza de colocar algumas coisas na grelhas que não seja carne. Aí começaram a inventar abacaxi, depois cenoura, depois... Aí teve alguém que falou: escuta, eu não vou vir mais nesse churrasco, porque esse churrasco aqui só tem fruta e legume, pô. Então a gente acabou... eles acabavam fazendo isso para me agradar. Então punha abacaxi, punha banana, canela, punha um monte de coisa. E aliás, é muito bom, viu? Podia também ir nesse churrasco assim, falar assim: vamos fazer um churrasco? Pode fazer. Compra lá uma sardinha, que é o mais barato que tem, compra a sardinha, né? E... Eu faço muito na minha casa. A senhora faz esse? Faço. Eu coloco berinjela, abobrinha. Então, olha que beleza. É churrasco bom, né? Só que aí, eles comem a minha parte também. Aí ele acaba comendo, fica bom pra Juju, né? Então eles acabam comendo, olha que beleza. E aí já viu, lascou, né? Então a gente vai percebendo que Jesus estava ali e aí eles começam a conversar. E ali Jesus está testando as diretrizes para saber como é que eles estão para continuar o apostolado. Aí é que está a chave da coisa, não é? Como o mestre, o professor, que vai saber dos alunos como é que eles estão para prosseguir na vida. Isso é muito comum também nós encarnados, quando nós estamos lá chegando no limiar da vida, a gente já viu isso. Às vezes o paizinho da gente, a mãezinha da gente está preocupado porque não sente a gente com maturidade suficiente, sente a gente bater na cabeça, sente a gente trafegando para lá e para cá sem um rumo muito certo. Eles ficam preocupados com a gente. E não raras vezes eles querem ter uma conversa próxima da gente. Fala: poxa vida,
como é que você está, o que você está achando, né? Tem até aquelas historinhas bonitinhas que a gente vê na psicografia do Chico, em outras literaturas, aquele pai que dá um livrinho para o filho não abre, né, a Bíblia, né? Quando vai abrir a Bíblia tem lá uma chave de um cofre, dentro daquele cofre, sabe? Essas coisas, né, que o pai acaba deixando para trazer o filho para uma responsabilidade, para algum caminho assim mais seguro. Então naquele momento, naquela hora, a ideia de Jesus era verificar justamente isso. Mas o dom mais importante não era a sabedoria, não era o conhecimento. Olha que coisa legal para a gente entender. Porque o que era mais importante, ele perguntou a Jesus, Pedro, tu me amas? Então ali nós vamos perceber que ele estava falando que a característica mais importante para continuar o apostolado do Cristo não é exatamente conhecimento, ajuda muito o conhecimento, não tenhamos dúvida nenhuma, mas o amor, aquele sentimento mais nobre que fez com que o Pedro fizesse cada coisa, sofresse cada coisa. Bom, todo mundo sabe que o Pedro não aceitou desencarnar na cruz como Jesus, ele pediu para inverter a cruz, né? Então ele colocou a cruz para cima, né? Parece que ele ficou de cabeça para baixo. Então a gente vai percebendo e fica imaginando assim, é como um irmão que ama muito seus irmãos, seus filhos, aquele irmão mais velho, ele tem muito amor, e às vezes ele vê lá o irmão fazendo uma bobagem, é ingrato, faz isso, faz aquilo, mas mesmo assim ele insiste. Uma mãe carinhosa, apesar de ver os filhos ali fazendo coisas que ela não gosta, que ela sabe que não vão ser boas para ele, ela está ali juntinho. Você vê o amor que uma mãe tem às vezes por um filho que às vezes cometeu aí algum tipo de desatino, está preso. Ela vai lá com toda a paciência, espera o momento de ser atendida, ingressa na casa de recuperação para ver o filho, ficar lá umas horinhas com ele. Às vezes passa por humilhações, por situações assim. É esse tipo de amor que Jesus pede para que a gente possa exercitar no mundo com as pessoas. Então no trânsito, no dia a dia, na via pública, em qualquer lugar, nós precisamos exemplificar o Cristo, porque o Cristo com Pedro, nesse momento, nessa hora, ele não foi testado nos conhecimentos. Jesus não fez um Enem com ele. Já pensou? Múltipla escolha. Daqui a 2000 anos, se você estiver parado no trânsito e o carro da frente não andar, o que fazer? Alternativa 1, buzinar. Alternativa 2, esperar que ele ande sozinho. Alternativa 3, dar uma cutucadinha com o seu carro no dele. Então, já pensaram o Enem do Cristo? Claro que não, não é? Aí ele fala assim, aquele amor, aquela tolerância profunda, fraterna, entre nós, entre familiares, mas também entre os desconhecidos, porque no fundo nós somos todos conhecidos. Se a gente pensar bem, nós temos o mesmo pai, não é isso? Meu Deus do céu, e a gente de vez em quando cria cada problema um com o outro, se afasta, se distancia, cria dificuldades. Aí vem o Cristo e pergunta pra gente lá no fundo do nosso serzinho assim, e aí Sérgio, você me ama? A gente fala, tá difícil, Senhor, porque o meu irmão tá me incomodando muito, a minha sogra, meu vizinho, o cachorro do vizinho, o dirigente da casa espírita, muito bravo. Não tem dirigente de casa espírita que é bravo para chuchu? Não, não estou falando daqui não, tem outras casas, né? Tem outras casas. Não estou falando daqui não, tem outras casas, né? Então ali é a hora de a gente introspectar esse amor do Cristo. Então é importante nós entendermos isso. É preciso nós crescermos em sentimento pelas pessoas, pelas coisas. Colocar aquele sentimento profundo, aquela tolerância profunda diante, às vezes, de um desatino terrível, às vezes de uma pessoa que está aí nos meios de comunicação de uma forma triste. Às vezes a gente precisa aprofundar muito fortemente a tolerância, o amor, a paciência diante de pessoas que estão vivendo aí de uma forma aleatória, totalmente contrária daquilo que nós pensamos e vivemos e imaginamos que seria o correto. Então é esse o amor que o Cristo pede para o apostolado dele. Então ser cristão não é conhecer o Cristo, é exemplificar o Cristo. O André Luiz falava de 5 minutos, já ouviram essa história? 5 minutos de evangelho. Aí eu fico pensando, 5 minutos de evangelho. Aí o Binha chega aqui, o Binha fala assim, ó, vamos agora atender André Luiz. É 5 minutos de evangelho
que já vai ser o suficiente já para alguma. O expositor não consegue vir aqui falar 5 minutos, né, Gui? Não consegue. Mas o André Luiz fala, 5 minutos de evangelho, nós já temos carga suficiente para muitos anos, às vezes até para uma encarnação. Só que para a gente ter essa carga de 5 minutos, não é? Tem que ser uma bateria boa, tem que ser uma bateria de lítio, sabe bateria de lítio? Essa bateria de lítio ela não perde carga, ela não dá efeito memória. Essa mesma bateria que tem os celulares hoje. Você põe na força a qualquer hora, a qualquer momento ela carrega, ela não se incomoda que está no meio, do meio para frente, do meio para trás, ela não se incomoda. Então 5 minutos de evangelho é para a gente que já precisa ter essa bateria, a bateria que aceita, que se resigna, que entende, que compreende. Então, sim, vai ter um probleminha físico, qualquer probleminha de saúde, qualquer 5 minutos do evangelho, está tudo bem. Eu tenho que trabalhar com Cristo aonde eu estiver, na rua, dentro do hospital, num leito de dor, em qualquer lugar. Então esse é o amor que o Cristo espera da nossa militância, a militância cristã, que é o amor incondicional aos nossos semelhantes, é o amor que nós podemos dedicar às pessoas que estão com a gente. É claro, isso não é uma tarefa fácil, é muito fácil falar, né? O expositor gosta muito de falar, não é? Aliás, eu recebi uma advertência esses dias que dizia isso aí, o expositor fala bem, né? Fala bem, mas não faz nada do que ele fala. É mais ou menos o mesmo caso. Eu estou tentando, assim, aproveitar pelo menos 5 minutos, né? Assim, então, se alguém fala alguma coisa, a gente conta 5 minutos para responder, sabe assim, aquela coisa assim, de não responder na mesma hora. Quando alguém dá aquela resposta bem grosseira para você, você fala de uma forma mansa, pacífica, tranquila. Esse é os 5 minutos que a gente já consegue. Mas os 5 minutos com Cristo que André Luiz se refere, ele é muito maior, é muito mais profundo. Então é aqueles 5 minutos que nós estamos dispostos a atender o Cristo em qualquer lugar que estejamos. Vejam isso, que coisa interessante. Qualquer lugar que estejamos. Você está andando na rua, por exemplo, você vê uma pessoa com uma dificuldade com o carro, ajuda a empurrar um pouquinho, tira o carro do perigo, põe ele para cima de algum lugar, põe ele numa esquininha, numa ruazinha menos movimentada, ajuda a pessoa. É aqueles 5 minutos que a gente vai, uma pessoa, um transeunte nos pede algum favor na rua, alguma coisa, um dinheiro, uma moeda, algum alimento. Normalmente eles usam o fato de precisarem de alimento para pedirem a moeda. Muitas vezes é isso que acontece, mas muitas vezes a gente não tem a moeda, ou muitas vezes a gente precisa entender que o nosso irmão pode já receber da gente não a moeda, o tesouro amoedado, mas pode receber uma boa vibração, um amor. Você, puxa vida, desculpe não poder atender, mas olha, confia, segue em frente, não desanima, vai mais um tanto, você vai conseguir o que você precisa, aquele ânimo. Então, é tão ruim, por exemplo, em família, por exemplo, quando vem alguém, um familiar nosso, querido da gente, nos pedir alguma coisa, nos falar alguma coisa, a gente sempre tem aquela palavrinha para derrubar, para pisar, sempre tem aquela palavrinha amarga, triste. O amor do Cristo nos ensina o contrário. Nós temos que cavocar dentro desse quartinho escuro que é os nossos sentimentos e achar alguma coisa boa para favorecer. Então vamos imaginar que a pessoa venha precisando de um agasalho, por exemplo. A gente a princípio não dá, vamos num quartinho lá procurar, olha, um agasalho como se deve, não tem, mas tem essa blusinha aqui que deve ajudar. Então a palavra é a mesma coisa. Muitas vezes a gente não tem a palavra para dar para a pessoa, a palavra certa. A gente não tem a sabedoria para ajudar, orientar a pessoa, mas nós podemos ter o sentimento, a bondade, olhar, procurar ver as coisas sempre com olhos cristãos. Mas o fulano me fez isso, me aconteceu aquilo, e aprontou e fez e aconteceu. Olha com olhos cristãos. A gente não sabe o nível de dificuldade que essa pessoa está vivendo. A gente não sabe o nível de problema que essa pessoa vai enfrentar depois de ter criado esse problema para você. Levou meu celular. Ora por esse nosso irmão. Não sabe, não é? Que amanhã ou depois alguém do seu meio vai viver um drama, uma dificuldade qualquer, porque aqui as leis são perfeitas. A gente sabe que ninguém passa impune na terra, ninguém. Então, o fulano está lá aprontando, se elegeu para fazer uma coisa e está fazendo outra, e sabe aquelas coisas, mas ninguém passa impune. Então nós precisamos ter a palavrinha boa, sempre boa, talvez não a certa, mas é boa. Então vem alguém e fala, mas o meu marido tem um pouquinho de paciência, vai um pouquinho mais para frente, acha as qualidades que ele tem, não mande embora, não despreze as qualidades dele por uma besteira, por uma criancice dele, por uma bobagem dele. Então,
A gente ter o sentimento nobre para oferecer. É isso que Jesus pesquisou de Pedro. Olha que coisa legal. Então hoje nós podemos e devemos estudar. Claro, isso é muito importante para todos nós. Porque através do estudo nós vamos solidificando esse sentimento. A gente vai construindo esse sentimento. Então quando você pega uma obra, por exemplo, que ela traz para a gente exemplos e que fala assim, a gente pensa assim, puxa vida, eu já vivi uma coisa dessa, mas não consegui passar nesse teste, eu reprovei. A gente se sente mais fortalecido para numa próxima oportunidade viver aquela dificuldade. A gente vê os cristãos do século II, III, as dificuldades que eles viviam, eram levados a martírios terríveis, né? E hoje a gente às vezes tem até vergonha de falar o que a gente faz, onde a gente vai. Onde você vai? Eu vou na casa, eu vou na casa religiosa. Fala assim, dá uma disfarçada, né? Vamos na casa espírita, grupo espírita, vamos falar lá com os espíritos, vamos conversar com os espíritos. Não, nós vamos estudar o espiritismo, vamos conhecer o Cristo. É isso que nós estamos fazendo. Então, para ser cristão hoje não precisa de sacrifício. São raras as situações pelas quais a gente se sente assim constrangido, raríssimas. Hoje já tem até movimentos que falam que não se pode discriminar isso ou aquilo. A gente já pode até dizer que é mulher, se é homem, não tem problema nenhum, não pode discriminar mais. Então a gente pode dizer que é cristão, protestante, espírita, candomblé, shintoísta, budista, sei lá o quê. Não é? Então nós precisamos entender isso, esse amor, essa prática que está com a gente, que nós precisamos aprender com o Cristo, solidificar em nós, construir em nós, para na hora da dificuldade, na hora do problema, a gente está com ela construída, porque sabe o que acontece na hora do problema, da dificuldade? A gente desespera, não é? Teve gente que passou um ano desesperada, e olha a informação que eu tive esses dias. Você sabia que a tal vacina, ela só dura no corpo da 26 meses? As pessoas pensam que vão tomar a vacina, vão virar imortais, nunca mais vai morrer, né? 6 meses, depois tem que ver outra coisa, outra vacina, sei lá. Lembra da vacina da gripe? Não tem que tomar todo ano? Vejam só que coisa. E a gente está acreditando que vai sair um negócio que vai salvar o mundo. Nós temos que se acostumar. Nós temos que se acostumar com isso. Temos que se fortalecer com isso. Nós não podemos ter medo mais disso. Nós temos que enfrentar. É a mesma coisa de você não sair de casa porque tem um ladrão rondando na tua rua. Você não faz mais nada. Você não tem que sair, enfrentar, ir para o trabalho, voltar. Sabe? Você tem que enfrentar. Então, hoje nós precisamos pensar nesse enfrentamento. No enfrentamento para buscar o que nós precisamos. Nós não estamos aqui na Terra para fugir das provas. Se fosse para fugir das provas, bom, não seria para fugir, né? Se o planeta não tivesse prova, nós tá, bom, são planetas que já passaram da evolução, evoluíram, já estão numa condição evolutiva diferente. Aí não tem essas provas que a gente tem aqui, né? Essas coisas difíceis que de vez em quando surgem aí, coisas tremendas aí que deixam a gente às vezes um pouco desconcertados. Então a ideia é que nós fortaleçamos, que confiemos na justiça, na bondade, no amor de Deus, de Jesus, dos nossos benfeitores. Olha, os nossos benfeitores trabalham dia e noite para que a gente possa se sentir melhor, dia e noite, sabe, dia e noite para que a gente possa se manter de pé, continuar caminhando, continuar vivendo. Nós precisamos viver, nós não estamos aqui para fugir da vida, então nós estamos aqui para viver. Então pensemos bem nisso. Vou ler a liçãozinha, tá bom? Não é nesta casa, mas tem algumas casas que você não pode passar nenhum minuto. Não é nesta, mas eu vou ler aqui, tá bom? Amamos bastante. Olha aqui a pergunta do Emmanuel, né? O Emmanuel dissecou essa historinha muito interessantemente, ó. Perguntou-lhe Jesus a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí vem o Emmanuel mostrar pra gente, olha a percepção que ele dá pra gente ampliar esse assunto, né? Então parece uma coisa banal a pessoa perguntar 3 vezes, né? Então o Cristo sempre fazia isso, era como se fosse assim a didática da repetição. Sabe a didática da repetição? Então com a criança, por exemplo, elas vão comer com o garfo. Aí quando você menos espera tá comendo com a colher, né? Não, comer com o garfo. Aí quando você menos espera tá com a colher, né? Então é a didática da repetição, é assim que a gente aprende. Então está dizendo assim: aos aprendizes menos avisados é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor.
o próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Estava achando que Jesus não estava acreditando nele, né? Então começou a pensar isso, né? Aí continua: contudo, o ensinamento é mais profundo. A percepção, é isso que nós precisamos entender, ó. Vem um problema na nossa frente, vamos abrir a percepção para saber o porquê que ele está com a gente, o que a gente pode fazer, qual é a nossa posição, para que ele vai servir para a gente, para que ele está servindo. Nós precisamos abrir a percepção para tudo isso. Senão a gente sofre a encarnação inteira, chega do mundo espiritual reclamando: não, meu Deus do céu, eu sofri, era um sofrimento só sofri. O Chico começou com essa história aí, no começo da mediunidade, e aí o Emmanuel deu um parênteses para ele: o sofrer tem um passarinho que chama sofrer, né, que ele repete as coisas, né? Então falou assim: então não é que você sofre, o sofrer é um passarinho que repete as coisas, tudo bem, um passarinho importante, né, um passarinho. Bom, mas aí ele continua dizendo assim, muito significativo, naquele instante confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seres tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com o amor aos demais, dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso desse modo reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente será efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Porque o relógio está adiantado. Tem mais 5 minutos? Tem, né? Posso ir mais 5 minutos. Ele precisava arrumar um cajado pro subir, né? Que aí quando der a hora ele bate o cajado 3 vezes assim, tal. Aí a pessoa já sabe. Então é isso, minha gente, que nós possamos amar. A gente percebe assim o serviço desses apóstolos conhecidos do mundo, né? Os grandes apóstolos do Cristo, a quantidade de amor que eles desenvolveram. Uma história bonitinha que eu posso encerrar com o nosso ensino de hoje sobre a Madre Teresa. E a Madre Teresa, então, ela tinha diversas casas, né? Que chegou a ter diversas casas na Índia de acolhimento às pessoas doentes, né? Porque lá tem o problema ainda da lepra, algumas doenças são intoleráveis dentro das casas. As pessoas são tiradas de dentro de casa, se apresentam algum probleminha na pele, alguma coisa assim. E aí a pessoa acaba virando um mendigo, ou entra numa dessas casas, se estiver muito grave. E aconteceu com uma mocinha muito jovenzinha. E os pais descobriram que ela tinha uma mancha característica, não sei se da hanseníase, não sei, uma dessas doencinhas aí de pele. E aí os pais então deram um ultimato para ela, fizeram um jantar de despedida, arrumaram a malinha dela e botaram ela para fora de casa. Isso é uma coisa cultural triste, terrível, né? É interessante que o pessoal fala muito da Inglaterra, na Índia, mas na Inglaterra eles tinham o costume de queimar os corpos no Ganges, no rio Ganges. E aí, se a esposa tivesse o marido morto, a esposa ela tinha que se precipitar no meio das cinzas e morrer também. Só que aí foi um general lá inglês, e quando ele viu esse negócio, ele foi lá falar com o ministro religioso, falou assim: olha, no meu país não tem esse negócio da mulher morrer junto com o marido, não. Ele falou assim: não, mas isso aqui é uma tradição, isso aqui é uma coisa das nossas leis.
Então, na minha lei é o seguinte: se alguém impor para alguém morrer junto com o marido, ele também morre. Aí isso acabaram. Aí acabou. Não fizeram mais, não obrigaram mais as mulheres a morrer junto com os maridos. Né? Você viu como é que é simples, né? Resolver? Foi simples, né? Resolver, né? Essa situação, vocês viram? E aí a mocinha acabou encontrando uma casa de apoio, que na verdade era uma casa da Madre Teresa, e tinham ali as trabalhadoras. Ela ficou lá, se abrigou e começou a trabalhar. Ela tinha saudinha boa, tudo, só tinha aquelas manchinhas, e começou a trabalhar, a se dedicar na casa, com muito amor, apesar de que o Cristo era visto como demônio. Na Índia, o Cristo é o demônio, né? Na cruz ainda, Deus que me livre, né? E aí ela percebeu que tinha um Cristo lá, na casa tinha um Cristo lá. Falou: bom, tudo bem, né? Estão fazendo bem. E já que ela foi expulsa, né, do paraíso, então ela foi trabalhar para o demônio, né? Mas tudo bem. Aí ela ficou trabalhando lá e tal, aquela coisa, né? Tudo bem. E a Madre Teresa foi convidada a vir para os Estados Unidos porque estava começando a AIDS. A AIDS começou a deflorar muito fortemente nos Estados Unidos da América. E aí chamaram ela para vir para os Estados Unidos e ofereceram uma casa para ela cuidar das pessoas que tinham HIV. Eram pessoas que de repente morriam, tinham lá um problema sério, uma gripe, uma pneumonia, morria, e ninguém sabia como é que era aquilo. Bom, chamaram porque começou a surgir muitos casos de AIDS. E ela veio e trouxe algumas pessoas da Índia, algumas trabalhadoras da Índia. E o que é curioso, que é interessante, a história tem desdobramentos maiores, né? Mas não dá tempo da gente falar. É que a bagagem dessas senhoras que eram as trabalhadoras, a bagagem era a coisa melhor que tinha, porque elas enrolavam um negócio num lençol, que era o lençol que elas iam usar, enrolava assim no lençol e tinha uma bacia, né? Enrolava, punha na bacia, enrolava no lençol e carregava. Então quando ela chegou no aeroporto dos Estados Unidos, a bagagem da mulher era uma bacia com lençol, com uma ou duas peças íntimas e aquelas tipo turbante que eles usam, aquelas roupas, né? Eu sei que o pessoal dava muita risada porque via a bagagem das mulheres lá que vinham da Índia, né? Mas enfim, essa moça foi trabalhar e um dos rapazes, que era uma pessoa muito difícil, conhecido lá, um malfeitor, e estava com HIV, ele foi admitido nessa casa e se apaixonou por essa moça. A moça já tinha se curado, já estava muito bom, já estava muito bem, mas ela era muito assim dedicada ao trabalho da Madre Teresa. E ele tinha o HIV. Então ele se insinuou para ela de todos os jeitos, que ele queria se casar com ela, que ele queria. Ele falava: ah, você não me quer porque eu sou doente, porque isso, que aquilo. Eu falei: não, mas eu já sirvo, amado, já sirvo já Jesus, eu não quero me casar, não vim para me casar. E tentava se esquivar. Até que um dia esse senhor pegou uma injeção, tirou sangue, próprio sangue, e no momento de distração da moça ele injetou o sangue dele nela. Aí ele disse assim: bom, agora você também vai ter o HIV, agora você não tem motivo para recusar a minha oferta de casamento. E ela falou que não, que serviria ao Cristo. Mas o que era mais interessante de tudo isso, só para finalizar, é que na verdade, apesar de ter sido injetada com o sangue contaminado de HIV do moço, ela não se contaminou com o HIV. Olha que coisa interessante, né? Que coisa interessante. E agora, é uma coisa que não tem nada a ver com a Índia nem com os Estados Unidos, é do Brasil e de Sorocaba. A minha cunhada, será que eu posso falar minha cunhada, que estou gravando aqui, depois ela vai ouvir, né? Uma conhecida minha, de Sorocaba, o marido pegou esse negócio aí que tá todo mundo correndo. Aí, depois de uns dias, ela também ficou meio assim, meio agrova e tal. Meu Deus do céu. O mais interessante, o marido tinha o negócio que tá todo mundo correndo e ela não pegou. Olha que coisa interessante, não é? Não é interessante? E isso não foi na Índia, nem nos Estados Unidos, não foi nem com a Madre Teresa. O caminho é conhecida, que eu não posso falar que é minha cunhada, né? Que mora em Sorocaba, imaginem só. Então, gente, fortaleçamos a nossa fé, sigamos em frente, ativamos o nosso ânimo maior, coloquemos aí para funcionar a nossa capacidade de ajudar, de favorecer, de amar, porque nós, discípulos, como nos disse Jesus na inspiração bonita de João, seremos reconhecidos por muito amarmos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos ter assim uma excelente semana que comece, um excelente mês. Muito bom.